Continuando, pessoal, nós calculamos também como uma medida de posição de tendência central a mediana. E o que seria a mediana? A mediana é o valor que ocupa a posição central do conjunto de dados ordenado. Então, tomem muito cuidado. Média não tem a necessidade de você ordenar os dados, tá? Para calcular a média. Mas quando você está trabalhando com mediana, com quartil, que a gente vai ver, percentil, nós temos a necessidade de ter esses dados ordenados, tá? Então, mediana é o valor que ocupa a posição central do conjunto de dados ordenado. Ocupa a posição central. Então, mediana é aquele valor da variável que vai separar 50% dos dados à esquerda e 50% dos dados à direita, tá? E aí nós temos que tomar cuidado, porque nós temos dois casos. Quando eu estou trabalhando com os meus dados sem estar numa tabela de distribuição de frequência, ou seja, estou trabalhando com o meu conjunto de dados, com o rol, que são os dados organizados em ordem crescente, no nosso caso, nós temos dois casos para calcular a mediana. O primeiro caso é se n, ou seja, o tamanho amostral for ímpar, a mediana será igual ao valor encontrado na posição n mais 1 dividido por 2. Então, essa formulinha aqui, n mais 1 dividido por 2, é para encontrar a posição do valor que vai ser a mediana, tá? Isso aqui, o resultado dessa formulinha aqui não é o valor da mediana, e sim é o valor da posição que eu vou procurar para que eu ache o valor da variável, tá? E o segundo caso é se n for par, ou seja, o tamanho da amostra for par, a mediana será o valor médio dos valores encontrados nas posições n dividido por 2, eu vou achar uma posição com essa forma, n dividido por 2 mais 1, eu vou achar uma outra posição. Vou lá no conjunto de dados ordenados, procuro os valores nas duas posições e tiro a média, tá? E aí eu encontro o valor médio, esse valor médio seria a mediana, tá joia? Então vamos ver um exemplo, mas antes vamos falar sobre a formulinha da distribuição de frequências. Como é que eu encontro a mediana quando eu estou trabalhando com tabela de distribuição de frequência? Nós vamos utilizar essa formulinha aqui, ó. Mediana é igual ao limite inferior da classe da mediana, que eu vou mostrar como que a gente vai encontrar essa classe da mediana, mais, abre parênteses, n, que é o tamanho da amostra, dividido por 2, menos a frequência, estão vendo que é um F maiúsculo aqui? Frequência acumulada absoluta, esse azinho significa o que? Da classe anterior à classe da mediana. Então nós vamos ter que descobrir qual das classes é a classe da mediana, para depois saber localizar direitinho esses limites inferior da classe da mediana, essa frequência acumulada da classe anterior à da mediana, e também para encontrar a frequência absoluta, F minúsculo aqui agora, tá? Da classe da mediana, vezes Hzinho, que é a amplitude da classe que você está trabalhando, que é a da classe da mediana. Tá joia? Se preocupem, pessoal, não se preocupem em decorar a fórmula, que essa fórmula aqui eu vou passar para vocês, tá? Na prova. Não vou passar essas definições, vocês têm que entender o que é cada uma dessas partes aqui da fórmula, tá? Mas eu vou passar a fórmula, não vou falar o que é cada uma desses itens. Isso aí vocês vão ter que saber. Então não se preocupem em decorar a fórmula, tá? Se preocupem em saber usar a fórmula. Então vamos lá. Vamos para os exemplos, tanto com conjunto de dados quanto com tabela de distribuição de frequência.
Conjunto de dados, nossa velha variável que a gente está estudando há várias aulas, tá? Peso de coelhos, variável quantitativa contínua, aqui não tem que ter uma distinção, beleza. Que eu tenho que saber? Primeira coisa, pessoal, eu tenho dois casos. Primeiro caso é se for o tamanho da amostra for ímpar, e o segundo caso é se o tamanho da amostra for par. Aqui eu estou trabalhando nesse experimento com 40 animais. 40 animais é o que? 40 é par. Então, par, a gente, para calcular a mediana, a gente vai usar o segundo caso, né? Então, quando o n é par, ou seja, o tamanho da amostra é par, a mediana será o valor médio dos valores encontrados nas posições n dividido por 2 e n dividido por 2 mais 1. Então, vamos lá. N dividido por 2, pessoal. N é o que? É o tamanho da amostra. Quantos animais que eu tenho nesse experimento? 40. Então, 40 dividido por 2, 20. Então, eu vou na posição 20º e vou lá ver qual que é o valor do peso do 20º animal. Observe que está ordenado os dados, tá? Do menor para o maior, em ordem crescente. Então, animal 1, animal 2, animal 3, animal 4, animal 5, até o animal 20. Animal 20 em ordem crescente de peso, tá? Em ordem da variável, a ordem crescente da variável que eu estou estudando, que é peso. O animal, o 20º, ele tem um peso de 823 gramas. E vou procurar também qual que é o peso do próximo animal, que é n dividido por 2 mais 1. Então, 40 dividido por 2 dá 20, mais 1, 21. Então, vou procurar o peso do 21º animal, que é quanto? 830. Beleza, encontrei os dois pesos do 20º e do 21º, em ordem crescente, 823 e 830. Então agora eu vou pegar e vou tirar a média desses dois pesos, 823 mais 830 dividido por 2, eu tenho uma média de, eu estou falando aqui a média dos valores que eu encontrei nas duas posições, não significa que esse resultado aqui, 826,5, seja a média. Esse valor que eu encontrei aqui, 826,5, seria a mediana. Esse valor ele vai me dizer que 50% dos animais, dos coelhos, estão abaixo desse peso e 50% dos coelhos estão acima desse peso. Esse valor é o que divide no centro o conjunto de dados, tá? Joia! Partimos agora para a tabela de distribuição de frequências, pessoal. Agora é um pouquinho mais complicado. Tem que ter uma setinha aqui que eu vou falar para vocês qual é, tá? Primeira coisa, a gente vai calcular a mediana de uma variável em uma tabela de distribuição de frequência, ok? Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que descobrir qual que é a classe da mediana. Qual é a classe da mediana? É a primeira coisa que eu preciso saber antes de começar a calcular a mediana usando a fórmula, tá? Porque esses itens da fórmula aqui eu tenho que saber quais que eu vou substituir, mas para eu saber quais que eu vou substituir aqui, eu preciso primeiro saber qual que é a classe da mediana. Então vamos lá. Definição da classe de mediana é 50% dos valores estão abaixo e 50% estão acima de um determinado valor. Esse valor é a mediana. Então eu tenho que descobrir aqui, ó, entre 490 e 1090, qual será esse valor que vai separar 50% dos coelhos abaixo de um peso e 50% dos coelhos acima de um peso. Bom, vamos lá. Na primeira classe aqui, pessoal, de 490 a 590, eu tenho 10% dos animais, 10% dos coelhos, 10% deles tem peso inferior a quê? A 590, tá?
eu estou olhando, pessoal, olha aqui, ó, frequência acumulada percentual. Então vocês têm que olhar para descobrir a classe da mediana, vocês têm que olhar sempre a última classe, a última coluna da tabela de distribuição de frequência. A última coluna da tabela de distribuição de frequência é a frequência acumulada percentual. É nessa coluna que a gente vai descobrir a classe da mediana, tá? Então, de 490 a 590, tem 10% dos animais estão abaixo do peso de 590. Então, aqui cuidado que é acumulada, tá? Então, abaixo de 690, na segunda classe, aqui abaixo de 690, nós temos 17,5% dos animais com peso inferior, abaixo de 690. 790, abaixo de 790 gramas, nós temos 37,5% dos animais abaixo desse peso. Na próxima classe aqui, 890, abaixo de 890 gramas, nós temos 70% dos animais. Abaixo de 990, nós temos 85% dos animais. E abaixo de 1090 nós temos 100% dos animais. Ok. Bom, pessoal, se abaixo de 790 eu tenho 37,5% dos animais e abaixo de 890 eu tenho 70% dos animais, vocês concordam comigo que entre 790 e 890 eu terei aqui um valor, um peso, que vai ser o peso que vai separar 50% dos animais abaixo e 50% dos animais acima desse valor? Porque ó, até 790 eu tenho 37,5% dos animais abaixo desse peso. E até 890 eu tenho 70% dos animais abaixo de 890. Então, entre 790 e 890 vai ter um peso aqui que vai separar 50% à esquerda e 50% à direita. Então, com base aqui, ó, na frequência acumulada percentual nessa coluna, eu consegui encontrar qual é a classe da mediana. A classe da mediana vai ser a quarta classe, tá, pessoal? Poderia ser terceira, segunda, quinta, tá? O que vai definir aqui, ó, com a ajuda da frequência acumulada percentual, é que eu vou descobrir qual que é a classe da mediana. Sabendo a definição de mediana, que é 50% à esquerda e 50% à direita, você tem condições de descobrir qual é a classe da mediana, tá? Então, nessa faixa de peso aqui, eu vou ter um valor que vai separar 50% dos animais abaixo desse peso e 50% dos animais acima desse peso. Tá joia? Então descobrimos que a quarta classe é a classe da mediana. Então vamos usar agora a fórmula para calcular a mediana. Essa primeira etapa aqui, o primeiro item é limite inferior da classe da mediana. Bom, se a classe da mediana é a quarta classe, o limite inferior dessa classe é qual? 790. Então 790 é o limite inferior da classe da mediana. Mais, abre parênteses, n dividido por 2. N é o total de observações, é o total de animais usados no experimento. Aqui eu tenho total de 40. Então no lugar de n eu coloco 40 dividido por 2 menos F maiúsculo Azinho, ou seja, frequência acumulada da classe anterior, tá? Então, frequência acumulada, se essa quarta classe é a classe da mediana, eu vou aqui na coluna da frequência acumulada absoluta, porque eu vou procurar a frequência acumulada absoluta da classe anterior à classe da mediana. Se a quarta classe é a classe da mediana, a classe anterior é a terceira, então a frequência acumulada absoluta vale 15, tá? E aqui também frequência, observe que é o F minúsculo,
tá? Vocês têm que distinguir isso aqui, ó, pessoal. F maiúsculo, frequência acumulada absoluta. F minúsculo, frequência acumulada, desculpa, frequência absoluta somente, tá? Então eu vou olhar nessa coluna aqui de frequência absoluta da classe da mediana, eu vou procurar o valor que é 13. Então aqui, ó, classe da mediana quarta, qual que é a frequência absoluta? 13. Então dividido por 13. Pessoal, para vocês não errarem, eu recomendo que vocês resolvam essa parte aqui, ó, após o sinal primeiro, tá? Resolvam essa parte aqui. Então 40 dividido por 2, 20, menos 15, 5. 5 dividido por 13 vezes 100 vai dar 38,5. Então aqui, ó, essa parte aqui da conta dá 38,5. 790 mais 38,5 eu tenho 828,5 gramas. O que significa isso? Esse é o valor da mediana. A mediana é 828,5 gramas. Esse valor, ele divide 50% dos animais estão com peso inferior a 828,5 gramas. E 50% dos animais estão com peso superior a 828,5 gramas. Tá joia? Bom, vamos dar sequência. Agora a gente vai falar da moda. Moda é o que? É o valor mais frequente. Quando a gente diz que alguém está na moda, significa que a pessoa está usando a roupa que está mais na moda, tá? Que ele está utilizando um investimento que ultimamente muita gente está usando, tá? Que a gente vê muitas pessoas usarem na rua. Então, moda é o valor mais frequente. Uma observação aqui, pessoal, é que a moda ela pode não existir, tá? Então pode ter conjunto de dados em que você não tenha moda, não exista moda. E você também pode encontrar moda. Ela pode ser às vezes uma moda você encontra, ou às vezes você pode encontrar mais do que uma moda, tá? Isso pode acontecer. Pode ter conjunto de dados que você não tenha nenhuma moda, e pode ter conjunto de dados que você tenha mais do que uma moda, certo? Vamos fazer esse exemplo aqui que é tamanho de ninhada, tá? Na verdade aqui pode ser o número de moradores. Eu esqueci de trocar aqui o exemplo, mas isso não atrapalha não, tá? Vamos mudar aí o nome da variável, número de moradores, para vocês entenderem melhor. Número de moradores, tá? Variável quantitativa discreta, tá? Não tem números quebrados, somente números inteiros, resultado de contagem. Moda, vamos procurar aqui os valores que aparecem com mais frequência. 1, só apareceu uma vez. 2, 2. O 3 já apareceu mais do que 2, então a gente já descarta o 2 e o 1, tá? O 3 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Apareceu 7 vezes o 3. Vamos ver quantas vezes o 4 apareceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apareceu 8 vezes o 4. Então o 3 já não é mais a moda, tá? 8 vezes o 4. Vamos ver o 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apareceu 8 também. Então, por enquanto, nós temos duas modas, 4 e 5. Vamos ver o 6. Quantas vezes apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 apareceu menos vezes do que o 4 e o 5, não é moda. 7 apareceu 5 vezes, 8 2 e o 9 1. Então, nesse exemplo aqui, nesse conjunto de dados, nós temos duas modas. Podemos chamar esse conjunto de dados de bimodal, tá? Ou seja, ele tem duas modas. Quais são as modas? 4 e 5 moradores por residência, tá? São os casos em que aparecem mais vezes. Então, na maioria das residências, você tem 4 e 5 moradores por residência.
joia? Nesse outro caso aqui, no exemplo do peso dos animais, variável quantitativa contínua, a mesma coisa, a gente vai fazer a contagem para ver quais valores aparecem mais vezes, tá? Eu já adiantei aqui, pessoal, e no primeiro momento eu observei que esses valores apareceram cada um deles 2 vezes, tá? Eles aparecem 2 vezes. Se não existisse outro valor que aparecesse mais do que 2 vezes, nós teríamos o que aqui, pessoal? 4 modas, tá? Quais seriam as modas? 657, 823, 842 e 960 gramas, tá? Mas nesse caso não teremos 4 modas porque o valor de 1000 ele apareceu 3 vezes, tá? Mais do que 2 vezes, que é os outros valores. Então, nesse caso, nós temos somente uma moda, que é 1000 gramas, tá? É o valor que aparece mais vezes, 1000 gramas, tá joia? Bom, da mesma forma que foi para a mediana, nós também podemos calcular a moda quando os dados estiverem em uma tabela de distribuição de frequências, tá joia? Pessoal, quando eu estiver trabalhando com um conjunto de dados, eu vou pedir para vocês calcularem média, mediana, moda, variância, desvio padrão, só pelo conjunto de dados, tá? E quando eu estiver trabalhando com tabela de distribuição de frequências, vocês vão calcular tudo com as formulinhas para as tabelas de distribuição de frequências, de uma vez só, tá joia? Nos exemplos, no exercício, vocês vão ver como é que eu vou pedir isso aí, de forma mais direta. Vai ser tudo de uma vez, não vai ter esse... eu estou mostrando os exemplos para os dois casos, conjunto de dados e tabela de distribuição de frequência. Mas nos exercícios vai ser, vou dar lá a tabela, peço para calcular tudo. Vou dar o conjunto de dados, peço para calcular tudo, tá? Vai ser diretão. Então, aqui é a formulinha da moda, tá? Para eu encontrar a moda em tabela de distribuição de frequências, eu vou usar o limite inferior da classe da moda, mais, vou pegar essa parte aqui, ó, que é frequência absoluta, ó. Estão vendo que a gente só está trabalhando com F minúsculo, tá? Vocês lembram que na tabela, toda a tabela de distribuição de frequência tem 6 colunas: frequência absoluta, frequência relativa, frequência percentual. Depois, frequência acumulada absoluta, frequência acumulada relativa e frequência acumulada percentual. Isso na tabela, quando a variável é contínua, a gente tem um ponto médio também, mais uma coluna, tá joia? E observem que na mediana a gente usou 3 colunas, né? Frequência acumulada percentual, para vocês localizarem a classe da mediana. Usamos também, na forma que pedia lá, frequência absoluta e acumulada absoluta. Então nós usamos praticamente 3 colunas daquelas 6 ou 7, dependendo se é contínua a variável. Nós usamos 3, frequência absoluta, acumulada absoluta e percentual. Para a moda, nós vamos utilizar somente a coluna da frequência absoluta, tá? Com a coluna da frequência absoluta, a gente vai descobrir qual é a classe da moda e vamos descobrir todos esses valores aqui, todos esses itens que a fórmula está pedindo. Limite inferior da classe da moda, frequência absoluta da classe da moda, frequência absoluta da classe anterior à da moda, tá? Aqui, ó, essa parte de cima da fórmula é a mesma aqui de baixo, tá? Na divisão aqui do lado esquerdo.
E depois do lado direito, abaixo da divisão aqui, nós temos a única diferença aqui, ao invés de FA é FP, ou seja, frequência absoluta da classe P de posterior à classe da moda, tá? E o Hzinho é de amplitude. Bom, então vamos para o exemplo agora na tabela de distribuição de frequências. Eu tenho aqui, pessoal, na tabela de distribuição de frequências, eu praticamente eu só vou usar uma coluna, diferente da mediana, tá? Então, para descobrir qual é a classe da moda numa tabela de distribuição de frequência, eu vou ter que me preocupar, ficar atento com a coluna, a primeira coluna, que é da frequência absoluta, tá? Normal, não é acumulada não. Qual vai ser a classe modal ou a classe da moda? Vai ser a classe em que eu tenho a maior frequência, tá? Ou seja, nesse caso aqui, o maior número de animais, o maior número de coelhos. Qual das 6 classes que eu tenho tem maior número de animais? É a quarta classe, tá? Que deu 13, onde eu tenho maior número de animais é a quarta classe. Então, a quarta classe é a classe modal ou a classe da moda, tá? Pessoal, coincidentemente, nesse exemplo do peso dos coelhos na tabela de distribuição de frequências, a classe da mediana e a classe da moda foram as mesmas, tá? Mas foi coincidência, nem sempre a classe da moda é a classe da mediana, tá? Vai ter casos em que são diferentes as classes. A classe da mediana pode ser a terceira e a da moda pode ser a quarta. Tá joia? Nesse caso aqui foi coincidência. Então vamos lá, vamos usar os valores na fórmula. Moda é igual a LMO, tá? Ou seja, limite inferior da classe da moda. Então se a classe da moda é a quarta, o limite inferior é 790. FMO, frequência absoluta da classe da moda. Classe da moda é a quarta, qual que é a frequência absoluta? 13. Tá? Menos FA, que é a frequência absoluta da classe anterior. Se a classe da moda é a quarta, a classe anterior é a terceira. Qual que é a frequência absoluta na terceira? 8. Então FA vale 8. Aqui embaixo é a mesma coisa, 13 menos 8. Mais cuidado, não esqueçam desse mais aqui, ó, tá? Não é vezes, é mais. Tem muita gente que esquece. FMO nós já descobrimos que é 13, já achamos. Menos FP. FP é o que? Frequência absoluta da classe posterior à classe da moda. Qual que é a classe posterior? A quinta classe. Qual que é a frequência da quinta classe? 6. Então, FP vale 6. Vezes 100, que é a amplitude da classe da moda. Então, novamente, eu quero reforçar que é importante que vocês calculem primeiro essa etapa aqui, ó, essa parte da fórmula aqui, ó, depois do sinal positivo. Resolva aqui, ó, 13 menos 8 dá quanto? 5, né? 5 embaixo aqui no divisor. Eu tenho 5 também, mais 13 menos 6 vai dar 7, né? 5 com mais 7, 12. 12. Então eu vou pegar 5, que deu aqui em cima, no numerador, resultado 5, dividido por 12 vezes 100. Isso vai dar 41,7. Tá? Resolvam dessa forma primeiro, que vai ser mais difícil de algum erro acontecer, tá? Então aí eu pego 790 mais 41,7, eu tenho 831,7, tá? Então 831,7 gramas é a moda quando eu calculo através de uma tabela de distribuição de frequência. Da mesma forma, pessoal, que a média calculada com um conjunto de dados ou com uma tabela de distribuição de frequência é diferente, isso também vai acontecer para a mediana, para a moda, tá? Vai ser diferente para quartil, percentil, que a gente vai ver também.
Então, o valor que a gente encontra para medida na tabela de distribuição de frequência é um pouco diferente, tá? Não muito diferente, é um pouco diferente do valor que a gente encontra para o valor calculado no conjunto de dados. É mais preciso o calculado no conjunto de dados, mas você tem muito mais informações numa tabela do que no conjunto de dados, tá? Numa tabela de distribuição de frequência.